Sabido, então, por que tu deve conhecer genética? Não é um assunto de uma profundidade tal que tu não possas saber. Claro que tu deve saber. Tu tens que conhecer. E quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular de federais ou de estaduais, tem que conhecer. Então, primeiramente, a genética, né? A palavra é o estudo da hereditariedade, né? De como é que se transmite todos os valores teus. Bom, para eu estudar genética, tem alguns princípios básicos. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou separar. Primeiro, eu vou usar assim, ó, termos, para a gente poder ter domínio. Usados na genética. Claro, quando eu coloco isso aqui, eu estou colocando assim, ó, de forma muito breve. Um primeiro termo que nós vamos ter que saborear é o que vem a ser gene. Gene. Tem um conceito que os vestibulares pedem, que o Enem pede. É uma unidade cromossomial responsável pela definição de uma herança no indivíduo. Fica um conceito, parece ser um conceito decorado. Gene é um elemento, uma unidade que faz parte de um filamento chamado cromossomo, que vai definir uma herança no indivíduo. Então, gene é isso. Agora, fica melhor já a compreensão, dizendo assim, ó, gene, qual é a composição química dele? A composição química dele é DNA. É o ácido desoxirribonucleico. DNA é o gene. Falar de DNA e falar de gene, estou falando de uma mesma coisa. Tu já ouviu falar em vou fazer um exame de DNA para ver se esse filho é meu? Pois bem, agora tu vai saber que é uma coisa muito simplista. Olha aqui, ó. Gene e DNA é a mesma coisa. Aí tem 1.2. 1.1 é gene. 1.2. Genes alelos. Para eu falar de genes alelos, eu sou obrigado a pegar a célula e mostrar como é que isso é distribuído em nós. Toda a célula do teu corpo tem a seguinte distribuição. Olhe bem, fazendo aqui, ó, uma célula, sim. O homem, nós, o Homo sapiens sapiens, tem uma célula com 46 cromossomos. Eu estou falando para gente que sabe. 46, quantos pares dá? 23. Então, o que é esse cromossomo mesmo, Toninho? Cromossomo é um filamento constituído por DNA, ou seja, por gene. Aí eu tenho assim, ó, no homem, 46 cromossomos. Tem o par número 1, par número 2, par número, vou já dar sequência, 21, tem o par 22 e tem o último par, o 23º. O 23º é maravilhoso de conhecer. Se o 23º for X eu estou usando algo simbólico, depois eu posso te representar. Essa célula é feminina, é de uma mulher. Toda mulher, em cada célula dela, ela tem XX. Nós, homens, em cada célula nossa, no par número 23, nós temos um X e um Y, assim, ó. O par 23 nosso é esse. Então, isso diferencia a sexualidade celular. Já na própria célula tem uma definição do homem e da mulher. Eu não estou falando aqui de sexualidade, né, que a gente poderia discutir. Não. Estou falando daquilo que é dentro do resultado da genética. Então, são 23 pares. E aí? Nesses 23 pares, tudo é DNA. Está vendo que gene é DNA? Então, tu vai ser assim, ó, supor, no par número 1, se tu tiver um gene A ao lado, alelo, ao lado, obrigatoriamente vai ser um gene A.
que ele pode ser azão também, ou pode ser um azinho. Está definindo a mesma herança. Ou ele pode ser, inclusive, azinho, azinho, azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Se aqui tem o A, logo abaixo vai ter um outro par. Por exemplo, bezão. Do lado pode ser o quê? Bezão ou bezinho. Já no par número 2, são outros pares, são outros genes que vão se encontrar aqui. E assim sucessivamente. Essa variável é que vai te dar toda a dimensão do teu corpo. O teu corpo todo vai ser definido assim. Cor do olho, vou falar sobre cor de olho aqui com vocês. Forma do nariz, tamanho do nariz, boca, tudo em ti é definido pelos genes aqui, ó, que estão localizados nesses 23 pares cromossomiais. Então eu falei do 1.2 e agora 1.3. O que vem a ser cromossomos? Homólogos. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que a gente chama de pares cromossomiais. É o que apresenta genes alelos. Cromossomos homólogos são esses que apresentam genes alelos. No número 2 vai ter outros pares de alelos. No número 21, outros pares. 22, outros pares. 23, outros pares. E eu vou permanecer aqui com a mulher, que é o símbolo mágico perfeito e é, né, na verdade, hoje o sexo forte. Não será tomado como sexo frágil. Meu Deus, é o forte, é o que comanda. Pois bem, falei de cromossomos homólogos. Agora eu vou falar de 1.4. Caráter homozigoto. Caráter homozigoto, ou também pode ser chamado assim, ó, puro. E caráter 1.5, heterozigoto, ou híbrido. Repare o quanto é simples isso. Quando os genes alelos são iguais, a exemplo aqui, ó, azinho, azinho, é chamado de homozigoto. E aí? E se fosse, Toninho, azão, azinho? É uma mesma herança que eles são definidos. Mas o caráter aí é heterozigoto, eles são diferentes. E para entender o quanto isso vai se fazer diferente, os próximos termos já estáis assim, ó, assumindo uma melhor compreensão. Pois bem, caráter homozigoto e heterozigoto. Heterozigoto ou híbrido. Aqui, ó, bezão, bezinho, híbrido. Se fosse bezão, bezão, aí seria homozigoto. E se fosse bezinho, bezinho, continua sendo homozigoto. Então, homozigoto é quando os alelos são iguais. Heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Agora vamos a um termo muito importante para nós. O que vem a ser 1.6 aqui, ó? O que vem a ser caráter dominante e do 1.7 caráter ou herança, também pode ser dita, recessiva. Então vejam bem, o que é um caráter dominante? O que é uma herança dominante? E o que é uma herança recessiva? O que é um caráter recessivo? Bom, aí a definição vai ser dada pelo meio ambiente. Como assim? Olha, eu vou escrever aqui, porque está fora. Uma hora dessa eu vou trabalhar com vocês, naturalmente, a evolução. Então, meio ambiente. Meio ambiente se entende como os fatores físicos. Olha aí, ó, meio ambiente. Ah, o nosso meio ambiente aqui, hoje em Florianópolis,
o meio ambiente está chuvoso. Isso. Meio ambiente é isso. É o conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que envolve um determinado ser. O meio ambiente, ele faz a seleção. Seleção. Isso é Darwin, né? Darwin, puro Darwin. Aí é evolução. É outro componente que eu também vou trabalhar com vocês aqui dentro da biologia. A seleção natural, e agora tu vais entender alguns detalhes que até então tu tinhas problema para compreender. A seleção natural, ela sempre vai fazer uma escolha. Eu pergunto a ti o seguinte: vamos falar de uma doença chamada de diabetes. Diabetes. Eu pergunto a vocês: quem é mais resistente ao meio ambiente? O indivíduo normal ou o indivíduo diabético? Está claro que é o indivíduo normal. O indivíduo normal é mais resistente, ele não vai ter problema. Né? O seu pâncreas está lá nas ilhotas de Langerhans com células alfa e beta, produzindo insulina à vontade, então ele não é diabético. Ele pode andar em qualquer lugar. Já o indivíduo diabético, quando ele viaja, ele obrigatoriamente tem que levar consigo medicamento. Aí tem o diabético número 1 e tem o diabético 2. O diabético 2, ele só toma medicamento para estimular o pâncreas. O 1 é um diabético que precisa tomar insulina. Imagina um indivíduo que desconhece isso. Bom, voltando. Quem tu acha que o meio ambiente vai selecionar como mais apto? O indivíduo normal ou o indivíduo diabético? É claro que é o normal. Então, nesse caso, com essa diabetes, o normal vai ser dominante e o diabético, que tem a doença, vai ser chamado de recessivo. Por que isso é tão importante tu saber? Eu vou te mostrar até aqui, ó. Fica mais claro nessa parte do quadro. Olha só. A supor que o indivíduo tenha um par cromossomial, eu vou usar para diabetes, isso aí já é um elemento que a gente muito usa na genética para facilitar a compreensão. Vou usar a letra D. Se o indivíduo tem um Dzão, eu estou dizendo que ele tem um pâncreas. Aquele Dzão está dizendo, o pâncreas dele vai ser uma Ferrari. Bom, e aí? Do lado aqui, ó, se ele tiver um outro Dzão, porra, uma super Ferrari. Ele é um indivíduo normal. Mas, mesmo o indivíduo que tenha um Dzão aqui para normal e um Dzinho para diabético, aqui, ó, um Dzinho, ele continua sendo normal. Por quê, Toninho? Porque esse Dzão aqui, ó, por razão do meio ambiente, na seleção natural, ele é mais apto. Então, ele é dominante. O Dzão é dominante. Para o indivíduo, portanto, ser diabético, só quando ele tem Dzinho. Isso aqui, ó, Dzinho. Olha o quanto é simples. Facílimo. Eu peguei uma doença que nos traz interesse. É claro que aos vaidosos, como é que fica a cor do meu olho? Quem é dominante, quem é recessivo? Nós não vamos estudar isso aí ainda. Né? Como é que fica o tamanho da orelha? Qual é o dominante e qual é o recessivo? Vamos estudar isso. Agora, por enquanto, estamos vendo isso aqui. Ó. Caráter dominante é aquele que apresenta uma maior aptidão ao meio ambiente. Caráter recessivo é aquele menos apto ao meio ambiente. O que é menos apto? Mostrei ali com facilidade a diabetes, né? E, claro, que estudado isso, visto isso, nós podemos verificar, antes de dar sequência, eu queria mostrar a vocês um detalhe assim, ó, muito interessante, né? Porque já deve ter gente aí se perguntando, como é que fica? No caso, meu pai é diabético, a minha mãe é normal. Pois bem, vou botar aqui, ó, o teu pai, ó, pai.
O pai teu, nas células dele, ele tem aqui, ó, um Dzão, na outra, o alelo dele é Dzão. Os dois. Então ele é homozigoto para diabetes. Os dois são para o indivíduo normal. Naturalmente, na hora em que ele vai formar os gametas, num espermatozoide ele manda adesão, no outro espermatozoide não tem saída, adesão também. Ele sempre manda para o filho um adesão, um caráter para diabetes, para normalidade. Acreditando que esse indivíduo tenha uma mãe, aqui ó, mãe, pode ser o inverso, hein? Uma mãe, Dzinho. Essa mãe é diabética. Isso. Claro que nos óvulos dessa mulher, ela sempre vai mandar Dzinho, ela é homozigoto. Bom, e o filho desse casal, como vai nascer? O filho desse casal, repare o que ele recebe do pai, um Dzão. E da mãe, o que recebe? Um Dzinho. Vai ser normal ou diabético? Quem é mais apto? O mais apto é o normal. E o normal, que é mais apto, ele é o quê? Dominante. Então, esse aqui, ó, é dominante. Esse indivíduo, mesmo assim, ele nasce com um pâncreas que é uma Ferrari. É um pâncreas bala. Vai produzir insulina suficiente. Agora, preste atenção. Olha só, está vendo esse indivíduo aqui, ó? Vou botar o nome dele, Joca. O nome dele é Joca. Se o Joca, está aqui o Joca. O Joca é Dzão, Dzinho. Se ele casa-se, aqui é o Joca. Se ele se casa com a Ana. Se a Ana for Dzão, Dzinho, semelhante ao Joca. E aí, Toninho? Aí tu já está estudando a primeira lei de Mendel. É um negócio maravilhoso. É claro que ele tem a seguinte possibilidade. Olha só, de um gene vai Dzão, no outro, a melhor gameta, no outro gameta, Dzinho. No óvulo da mulher, num vai ter Dzão também, e no outro óvulo, Dzinho. Quais são as probabilidades? É probabilidade, é matemática. É por isso que a biologia está inserida no local das exatas, porque exige matemática, conhecimento. Repare bem, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, o indivíduo nasce Dzão. Vai ser normal ou diabético? Normal em homozigose. Homozigose é que os dois são iguais para o normal. Se esse aqui, ó, fecundar esse, o indivíduo nasce Dzão, que veio daqui, ou melhor, não, Dzinho, desculpe. Dzinho daqui e Dzão de lá. O que ele vai ser? Continua sendo normal. E agora? Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, como nasce esse indivíduo? Dzinho. Vai nascer o quê? Diabético. Não tenha dúvida que ele vai nascer diabético. Desde então. Quer dizer, se tu tens um pai normal para diabetes, que na história familiar nunca houve uma historicidade de diabetes, tu vais quase que considerá-lo como sendo um indivíduo normal assim, ó, Dzão. Se tu tem uma mãe diabética, não tem saída. Ela tem Dzinho. Mas essa criatura aqui, ó, Dzinho, é normal. Olha só, um fecundando o outro. Vai nascer, probabilidade é essa. Ó. A gente faz o quadrante, fica mais fácil. Jogo da velha. O pai, Dzinho. A mãe, que eu botei lá, também Dzinho. Ó, separando os gametas. Aqui, ó, vai nascer o quê? Dzão. Indivíduo normal em homozigose. Aqui nasce Dzinho. Também normal em heterozigose. E aqui, ó, vai nascer Dzinho. Normal em heterozigose. E aqui, Dzinho. Bom, um caso de um casal feito esse, qual é a probabilidade de ele ter um filho diabético?
Está vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. É um quarto. Um quarto quer dizer 25% de chance de nascer diabético. E 75% de chance de nascer normal. Então é muito interessante. Repare que de repente tu está esmiuçando a genética e sabendo assim, pô, mas Toninho, isso é muito fácil. E é mesmo. E é mesmo. Eu primeiro dei os termos usados na genética, para tu ter um pouco de domínio. Nós vamos, a sequência que vai se seguindo, tu vais precisar, eu vou precisar usar outros termos e vou esclarecendo para ti. Voltando. Né? Então, eu já disse para ti que existe essa possibilidade de tu ser. Como é que eu vejo, Toninho? Olha, eu tenho filhos, né? Eu tenho filhos, dois filhos, um casal de filhos. Na minha família, não tem um só histórico de diabetes. Não tem? Não, nenhum. A probabilidade maior é de eu ser isso aqui, ó. Eu, Toninho. Desão. Eu sou homozigoto na dominância para diabetes. Então, eu não tenho a menor chance de ter diabetes, geneticamente falando. A companheira que eu tive, esses dois filhos, ela é desim. Como nascerão esses meus filhos? É só tu ver, ó. Eu mandei no espermatozoide desão. No outro eu também mandei desão. A mãe, num óvulo, manda desim. No outro óvulo, desim também. Então, como meus filhos nasceram aqui? Desão. Então, eles serão 100% o quê? Normais para diabetes. Mas é heterozigoto. Agora, eu pego um filho eu desse. Desão. Se ele se casa com a mulher, ele é desão. O nome dele é Jankai. Nome belíssimo. Aí, se ele se casa com a mulher, também desão. Tu já sabe qual é a probabilidade de ter ali um filho diabético. Não é? É simples. Olha só. Faz o jogo da velha. Ó. Repare no jogo da velha. Ele, como é que ele é? Desão. Ela é desão. Os dois são normais para diabetes. Jogo da velha. Aqui, ó. Desão. Normal e homozigose. Filho dele. E aí? Ainda pode ter esse aqui, ó. 2. Probabilidade. Desão. Normal, mas em heterozigose. Aqui, ó. Desão. Normal em heterozigose. Probabilidade. Desím. Qual é a probabilidade? 25%. É claro que de cada filho que nasce, tem 25% dele ser diabético. O que essa criatura vai fazer obrigatoriamente? Quando tiver um filho, vai orientar o seguinte. Vai primeiro perguntar à companheira dele se ela tem histórico de diabetes na família. Se tem histórico de diabetes na família, então ela deve ser heterozigoto se ela é normal, né, em heterozigose. Então, nasceu um filho, mesmo sendo com essa chance em 25% de ser diabético, gente, ninguém está sendo pessimista. Cuide dessa criança desde então, que ela pode ter uma diabetes historicamente genética. Ah, mas a probabilidade é maior, 75% de ser normal. É. Nós vamos utilizar para a saúde, vamos sempre utilizar, não o pessimismo, claro que não, mas vamos utilizar a matemática. A matemática é fundamental. Né? E se essa criança nascer desão, porra, melhor, nasceu com uma Ferrari. O pâncreas dele é uma Ferrari. Mas aqui, ó, desim, nasceu com um pâncreas que é um Fiat 147. Né? Facilmente vai quebrar. Até aí, nós estamos indo bem. Eu vou só parar quando der a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel já basicamente eu esmiucei. O que diz a primeira lei de Mendel, que é o que se baseia toda a nossa genética. Então, eu vou apagar isso aqui e vou agora ratificar isso aqui
com conhecimento mendeliano. Mendel foi o pai da genética. O cara que fez aquela experiência toda com ervilhas. Pois bem, a primeira lei de Mendel. Diz o seguinte, a primeira lei. Na hora em que tu tens a tua célula, olha a primeira lei, o quanto é fácil saber. Eu vou pegar só um par cromossomial. E pode ser aquele par onde eu usei o D para diabetes. Se o indivíduo tiver aqui, ó, um Dzão, e aqui ao lado um Dzinho, claro que tu sabe que ele é heterozigoto. Como hétero? Os alélos são diferentes. Tá. E aí, o que é que ocorre? O que é que diz a primeira lei de Mendel? Que é lei, não é teoria, não é uma suposição. Num cromossomo ele vai ter Dzão. No outro, ou melhor, no gameta, no outro ele vai ter Dzinho. O que é que está sendo dito na primeira lei de Mendel? Está vendo aqui? Esses dois genes são alelos. Os genes, alelos, se separam na formação dos gametas. Volte. Vou voltar. O que diz a primeira lei de Mendel? Diz o seguinte, os genes alelos, sabe o que é, né? Eu te dei um conceito aqui, ó. Genes alelos são aqueles que estão pareados no cromossomo homólogo. Os genes alelos se separam na formação gâmica, ou dos gametas. Essa é a primeira lei de Mendel. É a base de toda a genética, uma genética inicial. E baseado nisso aí, nós vamos daqui a pouco partir para a premissa de estudar o sistema ABO, o sistema RH, são dois fatores sanguíneos importantes na transfusão. Eu vou te explicar com detalhe. Mas antes de eu te explicar com detalhe, só dando uma pausazinha, que eu não estou dizendo pausazinha de cópia, não. Uma pausazinha só para tu entender direito, olha só. Vamos voltar, recapitular rapidamente. O que é gene? É uma unidade cromossomial responsável pela definição de uma herança no indivíduo. Qual é a composição química do gene? DNA. Então, se eu falar DNA e gene, estou falando a mesma coisa. Exame de DNA é o exame de genes que tu faz. Cromossomo. Genes alelos, antes disso. Genes alelos. O que são genes alelos? São aqueles que se pareiam nos cromossomos homólogos. São aqueles que se pareiam. Tem par número 1 de homólogo, par número 2, par número 3, 4, 5, par número 21, par número 22. E qual a importância do par final aqui, terminal? O 23. No caso do Homo sapiens sapiens, o 23, quando for XX, é mulher. E quando for XY, é homem. Isso posto quer dizer o seguinte, uma mulher, vou aproveitar a primeira lei para explicar esse detalhe também, e de repente vai te chamar a atenção. Você, com uma outra gravação tua, olha só, a primeira lei, o que é que diz mesmo? Os genes alelos se separam na formação dos gametas. Bom, se tu és do sexo feminino, tá? O que é que tu tens? 23 pares. Par número 1, par número 2, aí vai. Par número 21, par número 22. E o 23º, mulher, XX. O que é que tu vai mandar sempre no teu óvulo? Sempre no óvulo de uma mulher vem o cromossomo X. Agora, um homem, nós homens, temos um cromossomo, a célula aqui, na hora da divisão celular, temos o par número 1, par número 2, prossegue, par número 21, par número 22 e o par número 23, como é que é? O 23 é assim, o 23 nosso, o homem, é XY. Isso quer dizer o quê? Que num
espermatozoide nós mandamos X, no outro espermatozoide nós mandamos Y. Isso posto, primeira lei de Mendel, os genes alélos se separam na formação do gameta. Ora, se eu tiver aqui, ó, o Paulo, e aqui eu tenho a Maria, Paulo e Maria, o casal. Quer saber qual é a probabilidade nessa gravidez de ser menino ou menina, o filho? Primeira lei de Mendel, genes alélos se separam. Olha só, aqui eu vou ter do Paulo, ele vai mandar um X e vai mandar um Y. Tá, então eu vou fazer já o jogo da velha. Ele é XY, ela é XX. Ó, no jogo da velha, repare, a probabilidade do filho do Paulo com a Maria ser homem ou mulher. Ele é XY, ela é XX. 1, 2, 3, 4. Matemática, pura matemática. Número 1. Ora, se esse gameta se encontrar com esse, vai ser XX. Nasceu homem ou mulher? XX é mulher. Deu? Deu. Se esse gameta se encontrar com esse gameta, vai nascer XY. Nasce um homem. Se esse gameta aqui, ó, se encontrar com esse gameta, probabilidade XX. De novo uma mulher. Se esse gameta se encontrar com esse, vai ser XY. Menino. Então, aqui a probabilidade é par e par, meio a meio. 50% homem, 50% mulher. Né? Então, repare o quanto a genética ela é agradável de se conversar, de se falar, o quanto ela é fácil de ser assimilada, né? Não tem nenhum mistério. Eu vou, claro, na próxima aula, seguir com alguns fenômenos. Dentre eles, não perca, gente, eu vou falar do sistema BO, sistema sanguíneo. Por que o teu sangue é B, A, AB ou O? E vou falar também do sistema RH. Por que o teu RH é positivo ou RH negativo? Fica para a próxima aula. Até agora, nós paramos por aqui. Obrigado.